Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Começando mais uma semana e sempre com alegria, com esperança de que tudo vai melhorar. Em busca da saúde, que é a nossa força motriz para todo o resto. A gente vai colecionando as nossas vitórias, vai elencando os nossos desafios, mas sempre é um conselho que os mais velhos dão: saúde em primeiro lugar. E é cuidando do nosso corpo, do nosso espírito, que a gente se prepara para enfrentar as batalhas do dia a dia. Algumas mais dolorosas que a outra, mas todas para serem lutadas com força, com tranquilidade, com paz, com honestidade. É isso que uma mulher, que um homem podem e devem fazer por si mesmos e pelos seus semelhantes. Principalmente nunca esquecendo que o mundo só faz sentido por conta dos nossos semelhantes. Sejam eles nossos filhos, nossos pais, ou aquelas pessoas que a gente sequer conhece. Os chineses, os japoneses, os africanos, os noruegueses. Só a unicidade da raça humana faz sentido no bem geral do nosso planeta. E é pensando em cada um dos bilhões de seres humanos deste planeta que a gente consegue ir para frente. Hoje nós vamos falar de saúde, mas daqui a pouco. Por enquanto nós vamos falar do cenário político do nosso país, do nosso estado. Boa noite, Natanael Júnior. Boa noite, Geraldo. Segunda-feira começando aí. Com muita todo força. Gás, né? Sempre, né? Moto ganhou. Moto ganhou Mais bem. uma que está na coleção. Não, mais uma batalha, né? O Isso. campeonato é duro, é difícil, né? E cada domingo um passo, né? Deu mais um passo, encaminhamos a nossa classificação, né, para a segunda fase, mas ainda tem muita estrada pela frente ainda. Deixa eu te perguntar uma coisa, Natanael. Eu estava lendo ainda há pouco e ainda não terminei de ler tudo. A entrevista com o ex-presidente José Sarney, que ele acusa o Ministério Público de estar colocando os poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, um contra o outro. Ele está chamando o Ministério Público de o quarto poder. Não é mais a imprensa, é o Ministério Público. Eu olhei a entrevista dele, né, Geraldo? E assim, né, é uma constatação de quem saiu do poder, né? E a declaração dele é pertinente. Eu acho que tem sentido, inclusive, né? Uma boa observação. E concordo também que a imprensa, né, está deixando de ser o quarto poder, né, principalmente por causa da pluralização da internet. Né? Esse poder, que eu considero o primeiro poder, ele foi descentralizado. Né? É o único poder da imprensa ali que tivesse a coisa de mobilizar todo o país, as massas, né? Derruba presidente, como derrubou o Collor, né? Como derrubou a Dilma recentemente, aí, como elegeu o Bolsonaro, tudo essa coisa midiática da comunicação. E o Ministério Público, né? Empoderado, né? E a gente não pode, sabe, tem que separar o joio do trigo, porque tem muito promotor, né? Centrado, né? Que age de acordo com a legislação correta, em causas justas e nobres, mas tem muita gente, né, Geraldo? Assim como no judiciário, no legislativo, no executivo, sempre tem a banda boa e a banda mais ou menos. Aquela coisa que a gente sempre até discute, né? Os gregos não erraram na formação da política. Quem se corrompeu foi o homem no meio do caminho, né? E eu vejo também com temeridade, né? Essa coisa essa briga por poderes, né? É temeridade porque na ponta lá está a população, né? Recessão, dólar subindo, né? A gasolina vai junto. Gasolina vai junto, né? Recessão aí,
Eu li um quadro econômico aí que ainda não pode se chamar de recessão, mas caminha para isso, né? E todo mundo brincando. Agora o presidente aí e suas redes aí passaram a atacar o Congresso, né? Inclusive compartilhando um texto aí, né, muito preocupante, né? Eu acho que um presidente da República jamais poderia compartilhar um texto daquele, né? E tentando jogar pressão para o lado do Rodrigo Maia e Paulo Colombo. O que o texto diz, assim, em linhas gerais, para os nossos amigos saberem do que a gente está falando? Ele não assina, né? Ele compartilha, mas aquela coisa de que meio que, sabe, medindo forças, entregando os pontos que ele não consegue, o presidente não vai conseguir aprovar as reformas que o país precisa, por conta que o Senado e a Câmara não vão deixar, né, porque é a velha política. Em linhas gerais são essas, né? Querendo tirar o dele da reta também. Pois é, né? E assim, jogando uma pressão, sabe? Porque assim, ó, sabe o que se tem dessa lição, desse texto que o Bolsonaro compartilhou? Ele sabia que o jogo era assim quando se candidatou, Geraldo. E agora quer mudar a regra do jogo no meio do caminho? Não pode. Aí... Né? E assim, é uma carta de seguro para a falta de habilidade política dele e da sua equipe de governo. Que a gente vê assim, que está literalmente assustada. Né? E essas atropeladas que dão aí, essa verborragia toda nas redes sociais, imprensa, está fazendo o dólar subir, a economia do Brasil cada ficar mais apertada, né? E agora, assim, eu encarei esse texto, sabe, como uma espécie assim, ó, vou jogar para lá, eu estou tentando fazer aqui, se não der, deu, se não der, arminha para todo mundo, né? E tá lá. Cada um por si. Mas olha, o Legislativo não é só o Legislativo Federal que está administrando as coisas. Você se lembra que semana passada, há alguns dias, um advogado entrou com um pedido de impeachment do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, né, Natanael? Pois é, hoje a Câmara julgou se aceitava ou não analisar o pedido de impeachment do prefeito. Vou nem saber do resultado, já previsível. O nosso amigo JF acompanhou a manhã inteira lá, ele fez uma coisinha para nós. Quer ver? Vamos ver o que o JF viu lá na Câmara. Natanael Júnior, Geraldo, hoje pela manhã foi o dia importante para o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, porque ele enfrentou o seu maior revés na Câmara Municipal de São Luís. Foi quando os vereadores tiveram que analisar e votar pela aceitação ou não do pedido de impeachment contra ele. Por 25 votos contra, 3 a favor e 2 abstenções, o pedido de impeachment contra o prefeito Edivaldo Holanda Júnior foi recusado pelos vereadores aqui da casa. Aqueles que votaram contra a aceitação do pedido de impeachment argumentaram basicamente utilizando o exemplo do que aconteceu recente no país, como a cassação do ex-governador Jackson Lago em 2009, mais recente o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff entre 2015 e 2016, mas alegaram muito mais forte ainda a falta de legalidade, a falta de base que sustentasse o pedido do advogado que protocolou o pedido aqui na Câmara Municipal. Já aqueles que votaram a favor do pedido alegaram que não havia legalidade na aceitação, na transação financeira que o prefeito efetuou, e também alegaram o estado de abandono do município. Só para frisar, os 3 que votaram pela aceitação: Maciel Lima, César Bombeiro e Estevão Aragão. Se abstiveram, Chico Carvalho e Honorato Fernandes. Todos os outros votaram contra o pedido de impeachment do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. João Carvalho Júnior para os analistas. Então, Natanael, eu acho engraçado nessas alturas do campeonato querer dar um impeachment como se dar impeachment fosse uma coisa assim, Natanael, como uma moção, né, de repúdio. Eu, assim, sabe, né, eu sou contra isso, né? Eu também votaria, assim, né, se fosse vereador, né, eu votaria contra, mesmo, né, não concordando com muito da gestão do prefeito Edivaldo Holanda, porque é forçação de barra, né? E assim, isso é aquilo que a gente estava falando até no começo do programa, é uma judicialização da democracia sem necessidade. Eu acho que tem que se cobrar mecanismo, até porque, né, o prefeito, né, não cometeu nenhum crime
grave passivo de impeachment. E se cometeu, vai ter que vir a justiça, Claro, aí né? que a parte judicial deveria funcionar, né? Vinha o Tribunal de Contas dos municípios, o Ministério Público dizer que aquilo que ele fez lá com a aprovação daquele negócio que a gente até conversou muito aqui, do lixo, que aquilo estava errado, que foi o que o advogado alegou. Mas ir direto para um impeachment, assim... Pois é, exagero, né? É exagero, né? Assim, causar instabilidade sem necessidade. A prefeitura já está aí, né? Combalida, né? Tentando reverter uma coisa assim que é praticamente muito difícil, né? A gente sabe também que tem boa vontade, tem vontade de acertar, mas a situação econômica do país também não ajuda, né? E todas as dificuldades desse pacto federativo aí que a União aí pregou no começo ali para tentar ajeitar também não anda nessa reforma política. E um pedido desse de impeachment é muito mais midiático que outra coisa, né, Geraldo? Isso é só para mostrar que a grande maioria dos vereadores, como aconteceu, né, que estão lá para fazer o que o prefeito quiser e mandar, que é votando em peso para não admitir. Aí a oposição fazendo o seu papel, que é um papel que, veja só, é justo, é justo Marcial, o César Bombeiro e o Estevão votar para receber a análise do pedido de impeachment. O que eu acho mais condenável é você se abster. Eles não foram eleitos para se abster, né? Honorato e o Chico Carvalho. Julga! Já basta Pôncio Pilatos que se absteve, então, né? Com essa acho que a gente dá uma paradinha. Com essa do Pôncio Pilatos que lavou as mãos, a gente dá uma paradinha e volta. Já já nós vamos aqui conversar com a deputada estadual e ex-secretária de Saúde, Helena do Ailib. Já já. Voltamos aqui no nosso programa. Como eu falei no primeiro bloco, a gente recebe a deputada estadual Helena do Ailib. Doutora Helena, muito obrigado por ter vindo aqui aos analistas. Prazer muito grande é meu. Doutora, a senhora está na política há muitos anos, seja como secretária, nos cargos, está sempre muito atuante. O Maranhão, na legislação passada, tinha 2 mulheres como deputadas federais, que era a deputada Elisiane e a deputada Luana. Esse ano nós perdemos a nossa bancada feminina na Câmara, não conseguimos eleger nenhuma, embora tenhamos uma senadora com a Elisiane. A senhora está respondendo pela Procuradoria da Mulher na Assembleia. A senhora acha que isso é sintomático? Tem algum significado aqui para nós da política, principalmente para as mulheres? Não, eu acho que nós mulheres temos que realmente ocupar mais espaço, né? E essa sensibilização, existe uma pesquisa comprovada, 81% das pessoas acham que política é coisa de homem, que mulher não é para fazer política. Então nós precisamos quebrar isso, né? Talvez isso ainda esteja muito forte, né? E é por isso que a nossa intenção, nós estamos agora na Procuradoria da Mulher e vamos fazer inclusive um seminário no dia 14 de junho, incentivando vereadoras, incentivando mulheres para entenderem que a mulher tem que estar na política. Nós perdemos um espaço importante, hoje nós sabemos da importância da Câmara Federal, precisamos ter mulheres ali dentro e na Assembleia Legislativa aumentamos o nosso quadro, passamos de 6 para 8, mas infelizmente estamos sem nenhuma representação na Câmara Federal, mas ganhamos uma no Senado, né? Importantíssima, a senadora Elisiane Gama está lá no Senado nos representando, mas precisamos fortalecer mais, trabalhar mais a mulher, mostrar para as pessoas que a mulher, pela sua sensibilidade, pela sua maternidade, né, ela tudo que ocupa muito bem, né? Então nós precisamos ter mulheres nesses espaços de poder, ter mulheres para incentivar as pessoas de que a política é uma coisa boa, né? É uma política de família, é uma política de mulher para que a gente possa resgatar os valores humanos. Nós recebemos aqui há alguns dias a professora Artenira Silva, que tem um trabalho brilhante com a questão feminina. Ela nos ensinou muito aqui e nós conversamos a respeito da questão da política das mulheres. Como é que a senhora tem visto a Secretaria da Mulher neste governo Flávio Dino nos últimos 4 anos, agora para esses primeiros meses? A senhora acha que eles estão indo bem? Eu acho que sim. Esse começo
Sempre o começar é mais difícil e agora está muito bem representada com a deputada Ana, a gente chama Ana do Gás, é Ana Mendonça, né? Mas ela realmente, com certeza, eu já estive com ela 2 vezes, inclusive nós fizemos lá na Assembleia uma sessão solene, porque todo mundo só fala do Dia Internacional da Mulher, né? Ninguém lembra do Dia Nacional da Mulher, que é 30 de abril, né? E esse ano eu fiz questão de lembrar, no Dia Nacional da Mulher, fazer uma sessão solene, fiz em parceria com a Secretaria da Mulher, resgatando todos esses valores, e aí pudemos levar muitas lideranças, mulheres negras, mulheres afros, mulheres que têm trabalho renomado aqui, para que a gente possa realmente fazer esse trabalho de conscientização da mulher. E a Secretaria da Mulher presente, participando de tudo, e eu tive a oportunidade na visita de ver o empenho da secretária, o empenho da forma como ela está buscando formar a sua equipe. Eu acredito que grandes passos vão ser dados. Como médica e como política, como é que a senhora... Porque, doutora, todo santo dia nós vemos questão de violência contra a mulher. É ex-companheiro, é companheiro, é vizinho, é estranho. Todo santo dia existe ocorrência com característica de feminicídio ou de agressão pelo simples fato de ser mulher. Como é que a senhora vê isso como médica que trabalha a questão da saúde nesse caso e como política? Muito triste, né? Porque você vê, a mulher, ela muitas das vezes ela fica escondendo, ela fica receosa, ou por uma condição social, né? Porque ela não trabalha e o homem que trabalha, ele é que mantém a família e ela começa a apanhar, ela começa a sofrer, porque ninguém começa de um episódio agudo e vai e bate na mulher. Ele já vem realmente se cronificando, né? Mas as mulheres, elas têm medo de denunciar, elas têm medo de enfrentar muitas das vezes essa situação, porque elas dependem economicamente, né, daquele companheiro, daquela pessoa, ou sempre, a maioria das agressões, elas estão dentro de casa, o que é mais triste, né? São com pessoas que você convive, são as pessoas que convivem que são as pessoas mais brutais com as mulheres, né? Então isso é muito triste. O feminicídio, realmente nós inclusive precisamos dar mais suporte para que as mulheres se sentem seguras para denunciar não quando a coisa já está muito complicada, mas de se sentirem seguras para denunciar enquanto ainda podem ser protegidas. E nós precisamos cada vez mais implantar medidas mais céleres, mais rápidas, para que realmente a gente possa acompanhar isso de mais perto. A senhora já foi secretária de saúde, a senhora acha que existe um espaço para uma política de saúde com relação à violência contra a mulher? Claro, toda a saúde, por exemplo, lá inclusive nós sabemos, tem um núcleo dentro do Socorrão 1, do Socorrão 2, que trabalha a violência da mulher, que é referência a nível nacional. Por quê? Porque ali realmente chegam as mulheres agredidas, muitas das vezes as mulheres que foram vítimas de violência. Então, aquele núcleo faz todo o acompanhamento, coordenado por uma assistente social, a Silvia Leite. Então, a saúde tem tudo a ver com a violência. Então, a mulher, ela precisa ter na saúde um espaço especial para ser acompanhada. Deputada, a gente nota muito, né? Eu percebo muito que a gente trata muito dos efeitos, né? A mulher agredida diariamente, né? Feminicídio, e a gente sempre, assim, eu vejo a imprensa, né? Até a sociedade civil organizada remediando, né? E eu vejo mais como uma situação de a gente tentar resolver o comportamental. E eu vejo um fator importante nisso, é esse sentimento de posse histórica, né, que o homem tem, né, sobre a família, por assim dizer. Tanto dos filhos, no menor grau, mas na mulher principalmente, que acaba se tornando refém. Não seria assim, e não seria o caso de tentar assim, educar isso, instaurar um novo pensamento em torno disso, porque assim, e desassociar um pouco esse sentimento de posse que os homens têm das mulheres, porque esse sentimento de posse é que instiga essa coisa da agressão, da violência e assim até
da interrupção da liberdade da mulher, liberdade de pensamento, liberdade de agir, até de essas brigas, às vezes a mulher vai com alguma amiga, sabe, descontrair, conversar isso, quando chega em casa ali, gera um atrito maior. Eu acho que o foco não deveria ser esse, tentar mudar o pensamento crítico da sociedade? Exatamente. E essa educação tem que começar com a criança, com o adolescente. Porque quando não é uma relação patológica, porque muitas das vezes esse sentimento de posse é por alguma patologia mesmo, né? É um paciente esquizofrênico que vai ter algum distúrbio e vai ter essa relação doente. Mas muitas das vezes essa patologia ela vai surgir, né? E a própria mulher, ela sempre já tem essa característica indefesa. Uma das coisas que é importante é exatamente essa questão da independência, para que você possa discutir de igual para igual. E quando eu falo independência, nós temos que pensar exatamente nessa questão financeira, porque muitas das vezes o homem só que sustenta a família. E aí ele já começa se achando tudo e ela se sentindo inferiorizada. Nessa reunião que nós falamos, no Dia Nacional da Mulher, nós fizemos questão de convidar o Sebrae, porque é outra linha que nós vamos trabalhar com a mulher empreendedora. Mesmo dentro de casa, mesmo ela não podendo sair porque ela também tem as atividades, muitas das vezes essa responsabilidade de educar os filhos fica ainda muito mais na mãe, né? Então ela não pode talvez ter aquela jornada de trabalho fora de casa porque ela não tem como deixar as crianças, mas ela pode ser uma mulher empreendedora dentro de casa, né? Então nós precisamos cada vez mais mostrar para a mulher alternativas para que ela não fique nessa submissão doentia, né? Porque aí passa a ser uma submissão doentia. E também trabalhar, e eu acho que essa educação, como eu digo, ela tem que ser trabalhada desde a escola. Essa educação, nós não podemos chegar, porque culturalmente, né, num casamento, numa família, o homem é o chefe da família. E a gente precisa realmente dessa autoridade. A gente precisa que as pessoas se identifiquem. Que você tem um pai, que você tem uma mãe, mas isso tem que ser uma liderança natural e não uma imposição e uma coisa doentia. Eu acho que toda assim, né? Acho que a sociedade, né, ao longo dos séculos, né, de existência, né, tende a seguir líderes, né? É assim que funciona a divisão, né, da sociedade. A gente segue os líderes, né? E essa liderança é conquistada. E essa herança também do machismo, do homem como mantenedor, né, se arrasta por um longo período e a gente vê até na própria Assembleia, né, o domínio masculino que é, até assim, na forma de fazer a política, a campanha política, a campanha do homem é muito mais agressiva, ela é muito mais invasiva. A mulher, assim, pelo que eu tenta, né, articular o posicionamento, o pensamento, buscar ali uma linha de atuação que defenda a própria mulher, mas essa política, né, essa velha política que ainda domina o país hoje em dia, favorece até o homem. Dentro do aspecto legislativo, ali se pensa em alguma mudança nesse sentido, que favoreça uma democracia mais livre, mais aberta, sem tanto essa presença ali dos chamados currais eleitorais, desses domínio machista ali do homem na política? Nós temos que usar cada vez mais a nossa sabedoria. Eu converso muito com as nossas colegas da bancada feminina de que é preciso cada vez mais que a gente se una, né? E para que a gente quebre essa questão do machismo, né? Se bem que os nossos colegas hoje, eles já têm outra cabeça, né? Nós temos lá parlamentares que realmente nos olham de igual para igual, nos tratam de igual para igual, e essa coisa quebrou muito mesmo. Até não invadir a base, né? É verdade. Mas existe sim hoje um respeito muito maior com as mulheres dentro da Assembleia. Embora na legislatura passada a gente tenha tido um caso de um parlamentar que agrediu a esposa, né? Isso com a saída dele foi engavetado, doutora? Foi engavetado, é a corruptela, arquivado. É verdade. Foi? Foi. Esse processo já está arquivado. Agora, nós tivemos lá uma coisa muito importante hoje. Hoje, na mesa da Assembleia, a atual mesa,
tem mais mulheres do que homens. O presidente Otelino, ele é muito sábio, ele na verdade sabe, porque quando a mulher, não é vaidade não, e não é falando das mulheres, mas o homem inteligente, ela realmente deixa a mulher dominar, porque a mulher tem mais sabedoria, a mulher tem mais sentimento. Então, o homem que deixa a sua mulher realmente, é lógico que você não pode chegar e ficar brigando ali do seu espaço, mas você com sabedoria, determinando, mostrando para ele o caminho, você consegue e ele avança muito mais. Então, os homens hoje que deixam as suas mulheres estarem à frente, eles têm muito mais sucesso. Daí o presidente Otelino compôs a mesa da Assembleia com mais mulheres do que homens. Tá vendo, Natanael? Vai aprendendo aí, vai deixando a menina mandar lá. Vamos dar uma paradinha, a gente vai já para Natanael pensar no conselho de doutora Helena do Livre. A gente volta já já. Voltamos, interrompemos aqui uma historinha com a doutora Helena, mas ela conta pra gente já já. Doutora, vamos falar um pouco de política aqui. A senhora recentemente fez uma mudança de partido. Ano passado ficou aquela dúvida que a senhora ia para o DEM, acabou não indo, mas saiu do MDB, onde a senhora construiu uma carreira, né? Isso, foi verdade. A senhora trocou de partido e trocou de grupo também. Como é que a senhora se coloca hoje em dia no cenário da política maranhense? Eu fui para o Solidariedade, né, que é um partido que eu acho que cresce bem, que se destaca a nível nacional, que tem aqui no Maranhão à frente o Simplício Araújo, né, secretário de Indústria e Comércio, que faz um grande trabalho, né, e o Simplício nós já trabalhamos juntos, somos vizinhos, né, e ele por isso me convidou para ir para o Solidariedade. Eu me sinto em casa no Solidariedade, admiro muito a forma como o Simplício administra o partido, como me convidou, como me deixou à vontade, né. E eu todo mundo conhece a minha história é muito forte na Igreja Católica, né? E na área de saúde. É lógico que eu tenho, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu acho que você precisa se relacionar com todo mundo. E eu tenho espaço em todos os segmentos, muitas igrejas batistas, Renovo, Assembleia de Deus, muitas me apoiaram, mas o grande segmento realmente, que é o que me acompanha, que é o da Igreja Católica, esse independe e sempre me acompanhou em qualquer partido, né? Então, eu acho que você tem que ter coerência. Eu digo que eu não sou rotulada A nem rotulada B. Eu sou realmente uma pessoa que quero estar defendendo aqueles que me elegeram e os que também não votaram, mas sendo uma mulher que realmente tenha a defesa da família, né? Que acredite que eu estou ali, acredito na política séria, na política correta, e estarei à frente da Assembleia defendendo todas essas situações. Fazemos parte do grupo do governador Flávio Dino, o Solidariedade faz parte, tem o Simplício, o partido tem uma secretaria, e nós estamos entendendo todas essas dificuldades que acontecem hoje no Brasil, no Maranhão, mas a minha posição é essa, de coerência. Eu não sou uma pessoa muito de frente de partido, eu sou uma pessoa de bastidor. A minha vida sempre foi de bastidor. E com essa coerência que eu acho que é fundamental. A senhora, uma pergunta em relação ao sistema político brasileiro. A gente sabe que hoje em dia, né, e sempre foi assim, a dependência de se escolher nomes através de partido. Se caso, né, por acaso, tenha uma reforma política no Brasil, onde possamos votar em pessoas e não partidos, a senhora escolheria ir sozinha ou atrelada a algum partido? Olha, eu acho que ninguém sozinho chega a lugar nenhum. A gente tem que trabalhar grupos políticos, sim, né? E eu acho que essa é a grande habilidade que está faltando exatamente para o nosso presidente, né? Ele foi um fenômeno, mas ninguém administra sem grupo político, né? Então eu acho que os partidos precisam sim estarem fortalecidos e a gente precisa trabalhar os partidos políticos. Os nomes, senão você fica perdido, né? Mas você não acha que essa pluralidade de partidos, né, não facilita o toma lá da cá da política? Aí é que a gente não pode generalizar. Eu também não concordo em muitos partidos. Eu acho que a gente tem que enxugar,
mas precisamos ter partidos fortes, mas precisamos ter sim os partidos, né? Agora, essa situação é muito também das pessoas, né? Eu acho que você não pode mais usar essa coisa antiga, essa situação de ficar esperando que te deem as coisas para votar, que te deem as coisas para você agir. Hoje em dia, o mundo está muito aberto, né? Todo mundo conhece as pessoas, todo mundo conhece os seus atos. Eu já tive, como falei, 3 meses de mandato, aí, um pouco mais de 100 dias aí à frente na Assembleia. Já tenho mais de 11 projetos de lei. Você já fiz várias sessões solenes, várias indicações, requerimentos. Então, hoje em dia está todo mundo acompanhando tudo. Não dá mais para você se esconder, não dá mais para você voltar àquele tempo que não tinha informação, né? Agora, tudo tem que passar por um partido, por uma política, porque senão, sozinho, ninguém consegue nada. Doutora, a senhora foi muito bem votada no estado de maneira geral. Sabia, Natanael, que ela foi votada em quase 200 municípios do Maranhão, mais 192 municípios, 91, né, doutora? Deve ter sido bem votada em Imperatriz, onde a senhora tem um companheiro de partido, que é o Rildo Amaral, que também foi muitíssimo bem votado lá, ficou bem pertinho de professor Marco Aurélio, que se elegeu, o Rildo não entrou. E a senhora é deputada estadual e deve olhar certamente para todos os seus eleitores, inclusive os de Imperatriz. A situação lá não está boa, né? O prefeito, semana passada, inclusive, deu até umas bolachas no radialista lá. Como é que a senhora está vendo essa questão das administrações municipais? O que a Assembleia pode fazer para ajudar esses prefeitos que estão numa situação tão difícil? Eu lá em Imperatriz, eu tive o apoio da Renovação Carismática Católica, né? Lá eu tive pouco mais de 400 votos e Imperatriz, ela puxa muito realmente para quem é candidato de lá. Tanto é que a votação, como você falou, do professor Marco Aurélio foi mais de 25 mil votos, do Rildo foi mais de 22 mil votos e o resto todo mundo pinga, né? Como eu pinguei também, tendo esse grupo da Renovação Carismática Católica. 400 de pingada não é nada ruim, hein, doutora? Bom, ótimo. E da forma como foi, recebendo o apoio da igreja, das pessoas assim, carinhosamente, chegava lá em Imperatriz e também ajudou muito a época que eu fui secretária de Estado da Saúde, porque as pessoas se lembravam, né, de fatos que eu fiz lá quando fui secretária de Saúde. O serviço de câncer que hoje funciona lá, foi na minha época que eu era secretária, eu que implantei. Cirurgia cardíaca, não existia Imperatriz antes de 2006 e fui eu que implantei quando secretária. E isso veio na memória das pessoas, foi esse o motivo de votar em mim. Agora, o gestor, ele tem que saber que ele tem que ter equilíbrio, né? As pessoas, nós precisamos ter gestores que realmente nos respeitem, que realmente sejam equilibrados. Quem tem vida pública tem que ouvir o que gosta e o que não gosta. Eu não posso agredir ninguém porque falou o que eu não gosto, né? Vocês foram companheiros de partidos? O Assis, o prefeito de Imperatriz, entrou no MDB? A senhora já tinha saído? Não, eu Estiveram juntos? Estivemos juntos e eu saí só ano passado, mas ele ainda era lá. Mas eu não concordo com essa situação. Eu acho, ele, graças a Deus, pediu desculpas para a população e tinha que pedir mesmo, porque você não pode agredir ninguém. Nada justifica uma agressão, nada. E como eu digo, quem tem vida pública, se você não quer ter vida pública, se você não quiser ser agredido, ninguém é 100% para todo mundo gostar de você. Você tem aqueles que gostam e tem aqueles que não concordam com suas ideias. E a gente tem que respeitar. Hoje em dia, isso tem que ser respeitado por todos. Olha só, Natanael, aí o prefeito Assis tem essa atitude extrema, a senhora analisou muito bem, concordo. E o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, ele é o oposto, né? Ou seja, ele mal aparece, ele raramente fala numa TV. E a senhora atuou como secretária de saúde junto com o prefeito Edivaldo Holanda por um bom tempo. E com relação ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior, o que a senhora acha que falta para ele?
Durante o período que eu trabalhei lá, de 2014... A senhora conversava muito com ele, doutora? Ele lhe recebia sempre? Muito, muito. Eu não tenho nada o que falar do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Ele me respeitou, me atendia, não tinha horário para atender, era muito atento às questões da saúde e, o mais importante, me deixava administrar, né? Então, cada um tem um perfil, né? Eu acho que o perfil dele na área da saúde correspondeu. Pelo menos ele me atendia muito bem e durante os 3 anos que eu fiquei na secretaria, que foi de 2014 a julho de 2017, o prefeito sempre teve muita atenção e respeito com a minha pessoa. Eu acho que vamos deixar a doutora embora se a gente brincar um pouco, né? A gente tem um quadro aqui para relaxar no final, doutora, que a gente chama de bloqueia ou compartilha. É a nossa brincadeirinha com as redes sociais. Nós vamos ver se a senhora bloqueia ou compartilha essas pessoas. Sim. Quer ver? Bota o primeiro. Tá aí, ó. O ministro da Saúde, Luiz Mandetta. A senhora bloqueia ou compartilha o ministro? Compartilho. Por quê, doutora? Olha, eu estive inclusive lá com ele, né? Eu fui a Brasília e fui visitar. Estava no Ministério da Saúde e, coincidentemente, encontrei um grupo de agentes comunitários de saúde que iam ter uma audiência com ele, a Federação dos Agentes Comunitários. E eu entrei na audiência como médica, como amiga dos agentes comunitários de saúde, inclusive a vice-presidente nossa é aqui de Tuntum, né? Foi até candidata também a deputada estadual. E lá eu tive a oportunidade de assistir uma audiência com eles, onde ele foi bem sincero. Achei importantíssimo. Ele sincero, dizendo sim, dizendo não. Olha, eu vou poder atender isso eu não vou poder. Se vocês não tiverem produção, eu não vou poder pagar. Então, a impressão foi muito boa do do ministro da Saúde. Então, eu compartilho com ele. Tá certo. Vamos ver. Próximo nome. Tá aí. E o secretário de Estado, nosso Carlos Lula? Pois é. Também meu amigo pessoal, né? Eu já tive várias vezes na Secretaria de Estado da Saúde e todas as reivindicações que eu tenho levado, ele tem procurado atender. Tem muitas dificuldades, entendeu? Nós não podemos julgar, veja bem, eu coloco sempre isso. O secretário Carlos Lula, hoje, ele administra com um orçamento muito menor do que a saúde merece, né? Não é porque também o governador não queira dar esse orçamento, é porque não tem. As dificuldades são muito grandes. E hoje, nosso Maranhão também, mais de 90% utiliza a rede SUS. Todo mundo pode ir para uma clínica popular, faz a sua consulta. Mas na hora que precisa de um exame, na hora que precisa de fazer alguma coisa mais complexa, vai para o SUS. Então o SUS não consegue ter recursos suficientes para todo mundo. Então, o que acontece com o Carlos Lula? Tem muitas dificuldades, porque muitas coisas recaem sobre a saúde, né? E ele tem que ficar naquela corda bamba, né? Antes de eu chegar aqui, eu exatamente estava ligando para a Central de Regulação, porque ontem eu estive na UPA do Vinhais e tinha uma paciente de 53 anos, que é uma paciente que entrou no sábado, 5 horas da manhã, irmã de um ex-funcionário da Lusitana, né? E ela abriu um quadro grave de pneumonia, ela já fez uma parada cardíaca e ela precisa ir para uma UTI. Ela está gravíssima. E o que fazer se a rede não tem esse leito, né? Porque você não pode tirar um que está lá para botar outro. O que fazer, doutora? Né? E aí? É muito difícil. Agora, na UPA, ela está na ala vermelha, ela está sendo assistida, ela tem um atendimento. Agora, o ideal é que ela estivesse numa UTI de um hospital, ou do Carlos Macieira, ou do hospital universitário, né? E essa dificuldade ele deve, coitado, viver diariamente. Então, é uma pessoa que tem se esforçado, que está lá, e eu compartilho com o Carlos Lula. Tudo bem. Próximo nome. Tá aí um dos nossos senadores, Roberto Rocha. A senhora bloqueia ou compartilha? Não, compartilho. Eu tive a oportunidade de ter muito contato com o Roberto, na época que eu era do município de São Luís também. Como eu já falei, fui vereadora, né?
E na campanha do Edivaldo, o Roberto era vice-governador, vice-prefeito, né? E nós tivemos muito contato, e o Roberto é uma pessoa inteligentíssima, né? Na verdade, eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes de futuro, de visão, e eu também compartilho com o Roberto Rocha. Muito bem. E para finalizar, aí, ó, esse é um candidato a sucessor do prefeito Edivaldo Holanda, Eduardo Brade. A senhora compartilha ou bloqueia esse? Compartilho também com o Eduardo. O Eduardo, inclusive, ele ele iniciou na política quando eu era presidente do PSB, do Diretório Municipal do PSB, né? E Eduardo foi candidato a vereador pelo PSB, teve mais de 5.000 votos, não se elegeu por questões de legenda, mas depois foi ser deputado estadual, né? Fez um trabalho muito bom aqui. Foi aquela época que o Ricardo Murat estava lá, não foi? No PSB? Não, na época não. Certo. Era eu que foi na época que o José Reinaldo foi governador. Né? Tá, então foi. Aí depois eu saí e fui ser a presidente do PSB. Certo. Né? Então a senhora compartilha o Eduardo. Compartilho o Eduardo e gosto muito do Eduardo. Doutora, muito bom tê-la aqui. Apareça de novo quando tiver um tempinho. Olha, o prazer foi todo meu, foi assim maravilhoso e estarei sempre presente, sim. Foi maravilhoso. Isso aí, mais uma vitória para nós, analista. Obrigado, doutora Helena, né? Sempre bom, doutora, serenidade, né? Pessoa, a gente precisa de políticos, né? Políticos e políticas, né? Serenas, né? De austeridade, né? De respeito. E que a senhora continue nessa trajetória, né? Que dignifica muito nós maranhenses. Muito obrigado por ter vindo, né? E boa sorte na sua legislatura nesse ano. Obrigada. E o senhor e a senhora que sejam abençoados. Se precisarem conversar, fazer exigências, pedir coisas para o seu bairro, o senhor, presidente da associação, vai lá na Assembleia, procure a doutora Helena do Ailibe lá, que ela vai lhe atender. Até amanhã!